Olá, pessoal. O verdadeiro significado de Am Israel. Após a Primeira Guerra Mundial, quando houve uma necessidade internacional de encontrar uma solução para os restos do Império Romano, todos os povos que estavam conquistados por esse império receberam de volta suas terras originais. Não havia dúvida a quem pertencia o Egito, a Pérsia, Síria e o Iraque. A Palestina não pertencia a ninguém. Os britânicos e franceses, vencedores da guerra, traçaram uma latitude imaginária no longo do rio Tirá. A parte norte ficou com os franceses e a parte sul com os britânicos como um mandato. Não havia nenhuma entidade palestina à qual a Palestina pertencia. Depois de 30 anos, a votação na Assembleia Geral da ONU para o estabelecimento do Estado de Israel obteve a maioria, mesmo que 3 dias antes da votação a maioria estava contra. Nesses 3 dias, houve uma reviravolta. Os países da América do Sul, que a maioria deles eram contra essa votação, votaram a favor. Incrivelmente, como Stalin, que perseguia os judeus e odiava os sionistas perversamente, votou a favor da resolução juntamente com o bloco comunista. O equilíbrio de poder na Guerra da Independência era ridículo. Era uma comparação entre a Batalha de Davi da Mena contra Goliat. Os exércitos árabes possuíam 150 canhões, enquanto o exército de Israel não possuía somente 5. Eles possuíam 32 aviões de guerra, enquanto o exército de Israel possuía somente 2. Eles possuíam 200 tanques, enquanto o exército de Israel nem sequer um tanque possuía. Não é de admirar que Azam Pasha, o secretário da Liga Árabe, disse, dia 15 de maio de 48, no meio da batalha, essa será uma guerra de extermínio, comparável multidimensional ao massacre da Mongólia. Nessas terríveis condições, como pode ser que uma população de menos de 700 mil pessoas, recém-saídos do Holocausto, derrotaram 6 Unidas Nações Árabes? De acordo com toda a lógica, todos os acontecimentos da Guerra da Independência eram impossíveis de acontecer. A primeira etapa da existência desse país foi puramente por um milagre. No dia 30 de maio de 67, os árabes se uniram contra Israel. Os acordos militares secretos foram assinados no mesmo dia. Nasser declarou o seguinte: os exércitos do Egito, Síria, Jordânia e Líbano devem acampar aos redores da fronteira de Israel. Atrás deles estava a nação árabe, especialmente nossos amigos argelinos, sudaneses, iraquianos, coetianos e sauditas. Seu objetivo declarado era lançar os judeus ao mar. A escala do exército egípcio era assustadora. O melhor armamento soviético, que, entre outros, incluía destroyeres, submarinos, caça-minas, torpedos, estavam nas mãos do exército egípcio. No dia 17 de maio, Nasser exigiu a evacuação das tropas da ONU do Sinai e de Gaza. No dia 22 de maio, a evacuação foi concluída e Nasser colocou 130 mil soldados em 7 divisões na fronteira de Israel, parte das divisões blindadas. Nesse mesmo dia, Nasser fechou o Estreito de Tirã, fechando assim a fonte de combustível do país. Todo o petróleo de Israel vinha através do Irã, através do Golfo Pérsico, do Golfo de Aqaba. Isso significa que não há combustível para nenhuma empresa de energia da indústria. Essa é uma declaração de guerra que não pode ser mais clara do que essa. O presidente francês Charles de Gaulle declarou um embargo a todas as partes em conflito. Todas as nossas armas eram francesas, enquanto as armas dos árabes eram soviéticas e checas. De modo que esse anúncio afetou somente Israel. 50 aviões Mirage que foram pagos não foram fornecidos. Os barcos antimísseis famosos foram detidos em Estrasburgo por quase 2 anos, até que foram sequestrados pela marinha israelense numa operação ousada. À véspera da guerra, o exército de Israel estava sem combustível para seus aviões. As relações com os Estados Unidos eram frias e os países africanos do bloco comunista cortaram o relacionamento com Israel. Naquele dia, na maioria das casas e pátios, foram cavados poços profundos e largos para servir como cemitério. Estimou-se que dezenas de milhares seriam mortos. No dia 28 de maio, o primeiro-ministro fez um discurso que supostamente deveria levantar a moral do povo, mas infelizmente ele começou a gaguejar.
As pessoas que ouviram esse discurso sentiram que o gueto não foi abandonado na Europa e se veio atrás deles e sentiram que não tinham para onde ir. No dia 5 de junho, pela manhã, numa operação coordenada com precisão, às 7h45, centenas de aviões da Força Aérea de Israel decolaram para missões de bombardeio e intercepção no Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. Foi uma aposta enorme. Se os aviões tivessem sido descobertos e identificados, a magnitude desse desastre não poderia ser presumida, porque o Estado de Israel estaria sem guarda-chuva aéreo. Todos os radares fabricados pela União Soviética foram manipulados pelos russos, e nessas condições era um jogo perigosíssimo. Na verdade, o êxito da Força Aérea foi além das expectativas e além da imaginação mais fértil que seja. Dentro de 3 horas, destruíram o principal quadro das Forças Aéreas do Egito e da Síria. 350 aviões foram danificados. Mesmo as pistas foram destruídas, de modo que a aeronave que decolou não teve onde pousar. Com isso, foi conseguida a integral superioridade aérea e a liberdade foi criada para as forças terrestres. De fato, que isso decidiu a guerra. Do Egito, foram destruídos 69 bombardeios, 185 aviões de combate, 32 helicópteros e aviões de transporte. A Jordânia perdeu 20 aviões, a Síria 52, o Iraque 9. Tudo isso em 3 horas. No discurso do dia 28 de junho, o chefe do gabinete militar deu um discurso para a nação e assim diz: os pilotos atingiram aviões dos inimigos com tal precisão que ninguém no mundo entende o que aconteceu. Fontes de sentimento descoberto espiritual estavam entre os paraquedistas que encostaram o mundo das lamentações. Eles se apoiaram no muro e choraram. A revelação espiritual dessa hora não tem precedentes na história das nações. Foram poucos contra muitos, contra os inimigos que, segundo o poder humano, é difícil e quase impossível vencer. Apenas o poder espiritual foi o que nos concedeu a força para poder continuar a vencer. Nasser, o presidente do Egito, diz o seguinte: é inconcebível que a Força Aérea de Israel agiu sozinha. Quando saíram para atingir 19 aeroportos ao mesmo tempo, haviam grandes forças, 3 vezes maior que a potência da área israelense, que operaram na área. Com certeza, Inglaterra e os Estados Unidos estavam de lado. Nasser estava certo sobre uma coisa que o exército israelense não agiu sozinho. Porém, quem nos ajudou não foi os americanos, franceses ou ingleses. Foi o mesmo parceiro que nos prometeu ajudar, o mesmo aliado que nos ajudou ao longo dos anos do exílio, desde a entrega da Torá. Ele ajudou o exército de Israel para exclamar que ele domina o mundo contra todas as lógicas possíveis. Depois da guerra, havia uma atmosfera eufórica, que a Torá disse sobre o seguinte: e você disse em seu coração: a minha força e potência da minha mão fizeram essa riqueza. E te lembrarás que o Senhor teu Deus te dá esse poder para prosperar. Quando o jovem guerreiro ganhou, acha que ele fez sozinho, esquece que a principal arma secreta, a ajuda divina, a realidade lhe mostra quem domina tudo. O período citado acima continuou até a Guerra de Yom Kippur. 2 meses antes da Guerra de Yom Kippur, um dos jornais mais populares da época entrevistou 2 dos generais mais importantes da época. Um deles disse: Israel está no ranking militar como França e Inglaterra, num alvo entre Bagdá e Khartoum, incluindo a Líbia, que o exército não pode alcançar. Outro general disse: a primeira-ministra tem as melhores linhas de defesa que poderiam possuir um rei ou um presidente na história do povo judeu. Essa linha de defesa caiu totalmente em 24 hours, 24 horas. 2 dias após o início da guerra, o ministro da Defesa anunciou: provavelmente acontecerá aqui a destruição do terceiro templo. No dia de Yom Kippur, às 14 horas, a guerra estourou. E um ataque coordenado entre os egípcios, sírios, 5 divisões egípcias cruzaram o canal e lavaram as fortalezas em menos de 1 hora. 3 divisões sírias invadiram o centro das colinas do Golã. Após Yom Kippur, um dos maiores generais disse em uma transmissão de rádio: perante nós estão 250 mil soldados egípcios, 2.000 tanques, 1.500 canhões. Eles têm uma prioridade impressionante sobre nós. No norte, os sírios concentram 1.400 tanques e 350 aviões. Depois da guerra, esse general estimulou que o equilíbrio de poder era de 1 a 6 em favor dos egípcios e na cena de 1 a 12 em favor aos sírios.
Um grande milagre aconteceu ao nosso povo, que os egípcios e sírios foram detidos por sua própria iniciativa e se mantiveram numa certa linha, perdendo assim a oportunidade de tempo. Eles agarraram-se a uma linha estreita por uma semana ao longo do canal e se afastaram. Nós não temos nenhuma explicação para isso. Outro comandante disse o seguinte: 4 vezes estávamos à beira da derrota durante a guerra. Os sírios estavam muito perto de romper a fronte. Apenas um trem separado da derrota para a vitória. Um punhado de tanquistas que lutaram com devoção nessa batalha salvaram o Estado de Israel. Esse general nem sequer mencionou que houve uma força espiritual que conduziu tudo, como foi citado anteriormente pelo chefe do gabinete militar na Guerra dos 6 Dias. Dia 12 de outubro, a rádio oficial do governo de Israel informou o desgaste de 30% dos aviões e tanques com artilharias, que durou somente para mais um dia de trabalho, de combate. Ao mesmo tempo, a primeira-ministra envia uma carta de desespero para o presidente dos Estados Unidos. Esse decide enviar armas para Israel. Os soviéticos anunciaram que se enviasse armas, enviariam soldados. E, mesmo assim, no dia 14 de outubro, um enorme ataque egípcio começou para conquistar o estreito de Mitla e de Gedi. Participaram desse ataque centenas de tanques com um enorme poder de fogo. Os aviões da Força Aérea de Israel não estavam livres para operar na área por causa dos mísseis egípcios. Qualquer aeronave israelense que se aproximasse seria atingida por eles. Um dos generais pediu para atravessar o canal de Suez. O comandante dessa região recusou. A divisão do primeiro general era a única que não foi esmagada nas batalhas. Portanto, aparentemente o outro general não quis colocá-lo em risco, já que a frente do sul dependia dela. O primeiro general, que era um militar obediente, ordenou seus soldados: agora vocês vão me seguir e vão atravessar o canal. Durante 24 horas, os egípcios não viram o que estava sendo feito. Uma ponte foi construída em que suprimentos de tropas foram repassados. Quando os egípcios já perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. Isso mudou a face da guerra. Porém, pessoal, nós vemos aqui que no decorrer das guerras do Estado de Israel, que estamos aqui por causa de milagre. Estamos aqui por causa de milagre. Temos que lembrar sempre que o único modo da gente proclamar Am Israel Chai é designar tudo, todo sucesso, todo vencimento, todo milagre somente a Kadosh Baruch Hu. Muito obrigado a todos.